A indicação médica que eu tinha é que devia, se eu queria mais filhos, e como a endometriose evolui muito rapidamente, devia então tentar logo o mais rápido possível, uma vez que a minha endometriose era muito profunda e que tinha várias invasões em órgãos, podia voltar rapidamente, então seria melhor tentar logo engravidar. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Agradecer ao Darcy que por disponibilizar o espaço para produzir este conteúdo tão importante. O mês de março é o mês da consciencialização da endometriose e temos hoje connosco a doutora Ana Parreira, nutricionista, que nos vamos falar sobre o tema nutrição e endometriose. Obrigado, Ana, por estares presente e aceitas aqui o desafio de vires de Leiria, não é? Sim. Para cá, para Lisboa, onde estamos, e falarmos um bocadinho de endometriose, nutrição e que é uma das doenças que tanto afeta as mulheres que pretendem engravidar. Antes de mais, fala um bocadinho sobre ti. Como é que dedicaste à nutrição, onde é que tiraste o curso e porquê é que dedicaste a esta área? Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu sou licenciada em Ciências da Nutrição desde 2011 pela Universidade Católica Portuguesa. Tirei o curso nas Caldas da Rainha. Já lá trabalhei. A sério? A sério. Foi em 2000 e eu entrei no internato em 2011. Por isso eu acho que foi 13 e 14, ou 14 e 15, estive lá um ano, quase 2 anos lá. Foi quando eu terminei. Eu terminei em 2011 e o doutor foi depois. As Caldas, lá, na altura da maternidade, foi quando fecharam Torres e Caldas. Foi nessa transição. E então, tinham feito umas pequenas obras, queriam reestruturar as equipas e tudo. Mas depois, quando eu terminei, depois fui para a Faculdade Rei Juan Carlos, para o Master, e depois em Bruxelas, para a USET de Bruxelas. Mas depois nunca mais voltei. Mas continuo lá com contactos, o diretor, o Dr. Jorge, ele tenta sempre dinamizar lá o serviço. Ok. Eu fiz a licenciatura lá em 2011, terminei em 2011 e quando terminei foi numa altura em que eu comecei a ter muitas queixas quando menstruava. Achei isto aconteceu durante vários anos e era muito estranho. No final da faculdade. Em 2011 comecei a ter queixas quando menstruava. Uma das coisas que eu notava era que eu não me podia rir, porque tinha uma dor na zona das costelas e andei durante vários anos sem saber o que é que era, e só em 2016 é que tive o diagnóstico de endometriose e de adenomiose. Em 2016, com este diagnóstico, após tornar pública a minha situação, acabei por ter um convite da Associação Mulherente para trabalharmos em parceria. Sim. E desde então que tenho trabalhado com mulheres com endometriose. E usaste os teus skills de nutrição acoplados a uma problemática que estavas a vivenciar. Exatamente. E durante esse período, que é 2011 até 2016, foi isso? 2011 a 2016 sem diagnóstico. Sem diagnóstico e sempre com as mesmas dores. E sempre com as mesmas dores, com idas a urgências e sem... E coincidiu, por exemplo, quando terminaste a licenciatura, provavelmente terminaste a pílula ou estavas a fazer pílula e só depois é que surgiram os sintomas? Não, ainda estava a fazer pílula, eu parei pílula só em 2013. Quando... E aí houve agravamento dos sintomas? Houve agravamento dos sintomas, sim. Quando estavas a pretender engravidar? Exatamente. E depois o diagnóstico, como é que foi? Foi lá nas Caldas, onde estavas, Leiria, ou como é que foi feito? Não, eu fui para tratamentos de fertilidade, procriação medicamente assistida por questões relacionadas ao meu marido, na altura por uma baixa contagem de espermatozoides. E fizeram a ICSI? E fizemos ICSI logo, sim, 2 tratamentos de ICSI, mas que não tiveram sucesso. Num desses tratamentos conheci uma mulher que me falou da endometriose, doença à qual eu já dizia ao médico se seria normal aquilo que eu tivesse ser endometriose, ao qual ele me dizia que não via justificação para isso nas ecografias, e essa colega disse-me para eu consultar um médico especialista e eu fui em 2016 e foi quando tive o diagnóstico. E depois, ao teres o diagnóstico de endometriose, não tinhas engravidado ainda? Não tinha engravidado ainda. Desde 2011, quando começaste os sintomas, até o diagnóstico de 2016, durante esse processo, durante esse período de tempo, o que é que fizeste de exames? Eu ia recorrentemente às urgências e aquilo que fazia era ecografias e raio-x por causa da queixa na zona das costelas. Não tinha nada nunca tinha nada em termos de resposta nos exames, até que cheguei a esse especialista e aí sim um médico especialista mandou-me fazer ecografia e ressonância magnética e foi aí que descobri em 2016 através da ressonância. Geralmente, quando nós tipicamente, a endometriose são aqueles 5Ds que eu até falo muito, que é dor na menstruação, dor a urinar, dor a evacuar, algum tipo de dor pélvica ou dor nas relações. Nem todas as mulheres com endometriose têm estes 5Ds.
E depois, quando alguém tem um destes sintomas, o diagnóstico pode ser feito por uma ecografia, geralmente uma ecografia 3D, quem tem experiência, ou uma ressonância pélvica, que até o exame que eu peço mais, que é o gold standard para avaliar o pavimento pélvico, e depois pode-se pedir um marcador tumoral, que é o CA125, não sei se já ouviste falar, sim, em que não é muito sensível nem específico da atividade da doença, mas quando ele está alto é sinal de mau prognóstico. E aí conseguimos ter mais ou menos a suspeita que é endometriose. O diagnóstico definitivo é mesmo com cirurgia, com biópsia de uma zona suspeita, e que enviamos para o patologista e ele confirma que há lá tecido de endometrial fora do endométrio. E depois a cirurgia que fizeram foi uma laparoscopia diagnóstica. Tinhas algum quisto ou alguma coisa? Sim, eu tinha focos da doença em vários locais. Uhum. Tinha um endometrioma, no ovário direito, e depois tinha invasão do intestino. Tinha quistos de invasão do intestino, tinha no ureter esquerdo, tinha adenomiose também, e tinha endometriose diafragmática. Isso é que é uma manifestação mais incomum da doença. Dentro da endometriose existem 3 grandes teorias. Há aquela da menstruação retrógrada, que como a menstruação há sangue que fica na cavidade pélvica, e esse sangue tem células endometriais que aderem ao peritoneu, às trompas, aos ovários, e que depois dão as manifestações tanto intestinais como os endometriomas, como às vezes pode ir para a frente e para a bexiga e dar aquelas mulheres que têm constantemente dor a urinar, e depois fazem as uroculturas e dá tudo normal, não tem nada, que é a invasão da endometriose. Há outra teoria que tem a ver com as células embrionárias que vão dar ao peritoneu, que é um bocadinho o saco que envolve todo os órgãos pélvicos, como o pericárdio, que envolve o coração, a pleura, que envolve o pulmão. Embrionariamente vêm das mesmas células, e essas células podem ter alguns fatores que, ao se diferenciarem, a partir da menarca, a partir que a mulher entra na idade reprodutiva, essas células são ativadas e começam-se a dividir e dão células semelhantes às do endometriose. E as células endometriais que estão dentro do endométrio também são as mesmas embrionariamente do que os do peritoneu, da pleura e do pericárdio. Por isso é que às vezes há manifestações extra-abdominais e as manifestações do pericárdio, da pleura ou mesmo do diafragma são um bocadinho essas manifestações mais atípicas. Mas está descrito e é raro acontecer. Mas depois, entretanto, foste operada e, por exemplo, uma das coisas que decidiu ser operada ou não operada, que é um tema, e eu até fiz um artigo esta semana sobre isso. Quando é que nós devemos avançar para a cirurgia ou não avançar? É um dos grandes critérios, porque às vezes a cirurgia feita muito cedo não traz grandes vantagens e, pelo contrário, pode trazer algumas desvantagens. Se nós estamos a manipular o ovário, pode diminuir a reserva ovárica. Passado 2 ou 3 anos pode surgir os mesmos sintomas. Agora, contigo naquele caso, se tinhas endometrioma, afeta a tua qualidade de vida. Os ureteres, às vezes, quando falaste do ureter, às vezes a própria invasão da endometriose dá oclusão dos ureteres e depois dá a hidronefrose, e o rim fica dilatado e às vezes pode haver comprometimento renal. Aquelas mulheres às vezes que sentem, parece que estou com uma dor nos rins, às vezes é uma compressão devido a um nódulo de endometriose. Claramente é indicação cirúrgica. Agora, há aquela parte que até quanto é que vamos operar com endometriomas pequeninos, ou que têm sintomas mínimos de endometriose. É assim um bocadinho. Antigamente operava-se muito mais do que se opera agora em endometriose. Apesar de ser uma doença cada vez mais falada, mas o limiar de cirúrgico é mais elevado. Já não se leva ao bloco tão facilmente como se levava, principalmente mulheres que pretendem engravidar. Sim. E nessa altura, em 2016, ainda não tinhas tido filhotes. Ainda não tinha filhos, exatamente. E depois pensaste em ter filhos e fizeste tratamentos, foi isso? Exatamente. Eu já tinha feito 2 tratamentos de fertilidade antes da cirurgia, e com a cirurgia tive baixa reserva ovárica e tive que fazer novos tratamentos. Nova estimulação, ter mais ovos, tudo isso. E, por exemplo, notaste que entre as estimulações, que é um que eu também já tive aqui o João a falar, e nós falámos que notamos um agravamento das doentes com endometriose quando fazem a estimulação. Notaste? Sim. Embora eu até agora, pós-cirurgia até agora, tenho estado muito estável, ou seja, eu não voltei a ter focos, mas notei algum agravamento de sintomas, algumas queixas, mas que consegui estabilizar. Conseguiste. Sim. E depois fizeste o tratamento, engravidaste, e
e depois, no período de gravidez, correu tudo linear, temos os níveis de progesterona altos, protegem-nos, por isso não temos sintomas. Após o parto e a amamentação também, os níveis hormonais controlam e são terapêuticos. A seguir, notaste algum agravamento? Como é que foi gerir aí a fase pós-primeiro filho? Foi tudo muito rápido, porque eu parei de amamentar o Salvador para poder voltar a tentar logo engravidar. Porque a indicação médica que eu tinha é que devia, se eu queria mais filhos, e como a endometriose evolui muito rapidamente, devia então tentar logo o mais rápido possível, uma vez que a minha endometriose era muito profunda e que tinha várias invasões em órgãos, podia voltar rapidamente, então seria melhor tentar logo engravidar. E assim fiz, tentei nova gravidez. E na nova gravidez, mas não recorreste aos embriões que tinhas congelados? Sim, fiz uma TEC e engravidei, mas depois tive um aborto. Sabes porque é que às vezes acontece também isso, dos abortos nas mulheres com endometriose e adenomiose? É por causa que o útero tem aquelas células, parece aquelas células, e essas células estão associadas a falhas de implantação e abortos. É uma das causas, claro que acontece aborto em mulheres sem endometriose e sem adenomiose, mas sabemos que é mais prevalente nesse grupo de mulheres. Quando se faz uma biópsia do endométrio, vê-se que os fatores de interação do embrião são menos expressados nesse tipo de mulheres. Mas desculpa, não faz mal. Fizeste a transferência de embrião congelado, não deu gravidez. Fizeste a segunda ou já? Não, fiz a primeira e deu gravidez, foi o aborto. Exatamente. Depois fiz uma segunda e não deu gravidez. E decidimos que não íamos fazer mais, porque quase já nem aproveitávamos o nosso filho, que tinha pouco mais do que 1 ano e meio. Então dissemos que não. Entretanto veio a pandemia, viemos trabalhar para casa e eu engravidei de forma natural. Pronto. O segundo filho. Não, é a prova que, olha, a ter endometriose, sou infértil. Nem sempre, há muitas mulheres que têm endometriose e conseguem engravidar espontaneamente, mas aquelas mulheres que têm endometriose e não conseguem engravidar são aqueles fatores mais graves com maior impacto. Provavelmente aí conseguiste engravidar espontaneamente, primeiro tinhas alguns fatores pró-inflamatórios que estavam menos expressados, tiveste mais cuidado com a alimentação, ciclos regulares, tudo, atividade física, tudo isso. E isso, estilo de vida mais, apesar do momento do Covid, a nossa atividade toda diminuiu. Não andávamos a correr de um lado para o outro, nem com as agendas super cheias e múltiplas coisas para fazer. Focámos muito mais em nós e na família do que no trabalho, porque o foco era outro. E por isso podia ter um bocadinho ter ajudado, nós não sabemos. Mas na verdade é que é bom teres conseguido engravidar espontaneamente. E depois, durante a gravidez, correu tudo bem, linear, não houve problema nenhum, nem sintomas, nem nada, parte, tudo. E agora, neste momento, fazes algum tipo de contracepção ou só um plano nutricional ajustado para a endometriose? Neste momento estou a fazer pílula contínua. Para controlar os efeitos. Sim, por causa da questão do diafragma, porque como não foi mexido, mas eu tenho a esperança de experimentar, agora em breve, fazer uma paragem da pílula para ver se consigo ajustar. Só que quando entre o aborto que eu tive e a gravidez do Vicente passaram cerca de 6 meses e nesse período de tempo eu não utilizei pílula, só que aí eu já estava, ao fim dos 6 meses eu já estava a ficar com muitas queixas no diafragma outra vez e por isso é que voltei na gravidez que falei. É do que? É dor ou é dificuldade a respirar? É dor lateral e a dificuldade em respirar e uma dor forte no ombro direito. É uma radiação. Sabes, nas cirurgias laparoscópicas, provavelmente já tens esse sintoma, não dás valorização, mas ainda esta semana havia uma senhora que tinha uma trompa dilatada e então, em indicação cirúrgica, tirámos a trompa. E é por laparoscopia que o abdômen fica distendido e aquela distensão irrita o diafragma. E então, muitos dos doentes que após as laparoscopias têm dor, que me parece que é um peso no diafragma, passa lá um nervo que dá essa sensação de dor. E é normal nas laparoscopias sentir isso. Tu, mesmo sem ter sido operada, estás sempre com essa dor e esse peso constante, às vezes, associada à própria invasão da endometriose. Sim, eu notei um agravamento, foi assim um período um bocadinho difícil no pós-segundo parto. Foram 2 partos cesarianas, porque teve mesmo que ser, o Vicente estava transverso, então teve mesmo que ser e custou muito a recuperação porque tive muitas queixas diafragmáticas. Por causa após o parto, da cesariana. Sim. Mas vá. Outra das coisas é, indicação, uma mulher com endometriose tem indicação para cesariana, sim ou não? É um dos temas quentes.
pode ser um parto vaginal, mas na realidade uma mulher com endometriose, a probabilidade de terminar em cesariana é ligeiramente superior, porque não queremos correr tantos riscos. Existem algumas coisas além, pode estar associada a partos pré-termo, restrição de crescimento, descolamentos de placenta, e então não queremos correr riscos, por isso é que se faz mais cesarianas. Claro que um bebê é transverso, é a indicação clara, mas às vezes tem cesariana e tem que ter tem endometriose, tem que ter cesariana. Não é bem assim, é a regra do bom senso. Agora cada vez mais se fala partos vaginais, mas o importante é que corra bem as coisas e o momento para a criança e para a mulher e para a família. Então, começámos um bocadinho da história natural da doença contigo e explicaste mais ou menos a tua experiência, que é um bocadinho semelhante a muitas mulheres com endometriose. Eu acredito que atualmente esta doença já está muito mais dispersa e sensibilidade tanto à população em geral como para os médicos, medicina geral e familiares, ginecologistas, mas na tua altura ainda não era uma doença assim tão falada como é agora. E existe a sociedade que tu fazes parte, a Associação Mulherente foi um bocadinho pioneira em abrir não é abrir o mercado, mas abrir o espectro da doença para a população em geral e mesmo para os médicos e para outras áreas paralelas. Ao teres este problema da endometriose e ao teres aprendido, tirando o curso de nutrição, a tua parte dos teus skills que aprendeste, começaste a ajustar a endometriose. O que é que fazes, por exemplo, em pacientes que vêm ter contigo com endometriose e que procuram um bocadinho de apoio nutricional? Há uma coisa que eu digo que é a dieta anti-inflamatória. Mas isso eu digo assim muito e digo, olha, mas marco consulta depois para o nutricionista, há vários que eu referencio para ajustar, porque uma dieta anti-inflamatória só por si, andar a pesquisar na net uma dieta anti-inflamatória é extremamente restritiva e as pessoas passados uns meses, às vezes umas semanas, já não estão a fazer nada daquilo. O que é que tu fazes para melhorar, trazer melhor conforto, melhorar as taxas de gravidez das tuas pacientes? Aquilo que eu comecei a fazer foi, em 2016, quando tive o diagnóstico, procurar auxílio, e em Portugal não há nada que nos identifique que tipo de alimentação devemos fazer, e acabei por recorrer muito aos colegas do Brasil. Fiz várias formações no Brasil, online, e em 2017 criei um programa de nutrição, endometriose e fertilidade, onde acompanho mulheres com ou endometriose ou com fertilidade, ou problemas de fertilidade ou as duas patologias. Aquilo que faço é, o programa tem 3 fases. Numa primeira fase, quando as mulheres chegam até mim, têm muitas queixas quer sejam gastrointestinais, quer sejam gases, inchaço, distensão abdominal, cólicas, alterações que podem variar desde a diarreia à obstipação, e muitas vezes a endometriose é confundida com o síndrome de intestino irritável, precisamente por causa destes sintomas. Ou às vezes doenças de Crohn, ulcerosas, essas coisas mais complexas, que andam a fazer colonoscopias e com diagnósticos que depois é mesmo endometriose. Exatamente. Nessa primeira etapa, aquilo que eu faço é trabalhar a desinflamação, ou seja, utilizamos alimentos específicos que são alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e com um teor de FODMAP baixo. Os FODMAP são os hidratos de carbono que fermentam ao nível do intestino e que geralmente levam a estes sintomas. Isso é importante. Chupa-te a dentro. Faz mal. Fala-se muito nesse tipo de alimentos. Como é que nós podemos ter... Existe algum site que nos possa auxiliar para saber quais são esse tipo de alimentos ou não? Que recomendes alguma lista? A Universidade de Monash tem uma lista que refere quais é que são os alimentos com teor alto e baixo de FODMAP. Monash, é isso? Monash, sim. Okay. Isso é o primeiro que é... São 3 steps, certo? Sim. Não é steps, como é que disseste? 3 fases. 3 fases. Porque a Universidade de Monash tem a dieta que existe, a dieta Low FODMAP. Há muitos nutricionistas também credenciados pela Universidade para trabalharem essa dieta. Eu não faço a dieta Low FODMAP. Aquilo que eu faço é uma dieta que é anti-inflamatória, antioxidante e que usa alimentos com teor de FODMAP baixo. Porque essa dieta foi desenvolvida mais para a área gastrointestinal e para as doenças do síndrome do intestino irritável. Não foi desenvolvida para a endometriose. Pronto, isso é... Há um bocadinho essa confusão vê-se melhoria de sintomas com essa dieta, só que ela é demasiado restritiva. Pronto. E as pessoas acabam por vezes não conseguir fazer.
Ok. Então eu criei este programa com o sentido de, numa primeira fase, então, melhorarmos estes sintomas, fazer com que as mulheres sintam muito menos gases, desinchaço, desinflamação do próprio organismo. E numa segunda etapa aquilo que faço é a testagem de alimentos, ou seja, eu tenho uma listagem com cerca de 50 alimentos que eu quero que estas mulheres testem, com quantidades específicas, para ver, em termos de melhorias, verem os sintomas que têm, ou seja, é um trabalho de autoconhecimento da mulher. Se nós soubermos aquilo que nos causa problemas, quer sejam inchaço, quer sejam gases, quer sejam diarreias, se nós conseguirmos identificar os alimentos que nos causam estes sintomas, é muito mais fácil nós conseguirmos controlar os sintomas e sabermos aquilo que devemos comer de forma mais regular. Então, primeiro perceberes nas manifestações e a clínica, certo? A seguir, ajustares e perceber dos alimentos, aqueles que têm maior impacto e criar Exatamente. uma lista dos proibidos e dos que podes em certa quantidade. Exatamente. E a terceira? A terceira etapa é que é mesmo essa. Okay. A segunda é da testagem, ou seja, a primeira desinflamação, a segunda a testagem de alimentos, e a terceira etapa é a etapa da manutenção, onde é que fica descrito os alimentos que pode consumir diariamente, os que deve evitar, e estamos a falar num consumo de 2 a 3 vezes por semana, e os que deve evitar mesmo. Este evitar ou um consumo de 2 a 3 vezes por semana tem a ver com os sintomas que a mulher desenvolveu ao fazer os testes. Se são sintomas... Mulher. Exatamente. Cada mulher vai ter o seu painel e durante quanto tempo, geralmente, eu sei que isto é difícil. Isto acontece com outras, com fisioterapia é a mesma coisa, com cultura é a mesma coisa. Existe algum período mínimo em que consigas perceber que, olha, após 6 meses, após 3 meses, nota-se uma melhoria? Ou depende muito de mulher para mulher? Sim, é assim, uma melhoria inicial nós conseguimos notar logo na primeira etapa. A primeira etapa, da primeira para a segunda, tem uma duração de 1 mês. A mulher faz a primeira fase durante aproximadamente 1 mês, mas ao fim de 15 dias já nota diferenças. Pronto, geralmente significativas. Pode haver um ou outro caso que não, mas aí precisamos de perceber quais é que são os alimentos que podem não estar a ajudar na melhoria dos sintomas. A segunda etapa é um bocadinho variável. Isto porque temos cerca de 50 alimentos para testar. Em cada consulta a mulher escolhe 10, ou seja, estaríamos a falar de cerca de 5 consultas, uma consulta por mês, sensivelmente, seriam 5 meses. No entanto, isto depende dos sintomas que tem, ou seja, se a mulher ao testar um alimento tem um sintoma de diarreia e cólicas, pode não conseguir testar o alimento seguinte, que geralmente é 2 dias após, não conseguir testar logo 2 dias após, porque precisa de recuperar e prolongar, exatamente. E depois vamos para a última etapa, que depende um bocadinho daquilo que a mulher quer. Eu aí faço um plano alimentar adequado às necessidades e de acordo com aquilo que a paciente quer. Se quer perder peso, aumentar peso, ou se é para manter o peso. E outras coisas, como é que motivas as pessoas para fazer isso? É que a maioria das... Eu falo por mim. Vou fazer um plano nutricional ajustado, anti-inflamatório, dieta mediterrânea, jejum intermitente, mas eu assim, passado um tempo, já me desfoquei. Pronto. Como é que consegues criar esse foco? Há uma vantagem que, se tens uma mulher com endometriose e que pretende engravidar, tens um foco maior que eu tenho este problema, foi-me diagnosticado este problema e vou fazer isto porque eu sei que vou melhorar a minha clínica e vou melhorar os meus resultados. Mas, por exemplo, a maioria dos teus doentes deve ser aquelas mulheres que têm que aprender a viver com a sua doença. E como é que consegues gerir isto? Porque às vezes há momentos, e há mulheres com endometriose que no ano elas sabem, eu no verão, pior sempre. Ou eu no Natal, pior sempre. Porque geralmente há alguma correlação e se nós estudarmos conseguimos perceber. Como é que consegues motivar as mulheres a conseguirem fazer esse plano e manterem depois a fase 3? Aqui não é bem uma questão de motivação, é de disciplina. As mulheres têm que ter disciplina e acaba por ser, eu acho que eu trabalhei cerca de 3 anos sem ser em endometriose e aquilo que eu notava é que aí as mulheres acabavam por se perder um bocadinho mais, vinham em alturas específicas com objetivos de perda de peso específicas por causa do verão, etc. Aqui não, aqui como as queixas geralmente são mais intensas e como existem sintomas associados, eu acho que as mulheres são mais disciplinadas também. No entanto, nem sempre existe a disciplina. Sim. E às vezes foge-se um bocadinho. Eu costumo dizer, não tem mal nenhum em fugir, desde que saiba retomar novamente. Esse modelo já está validado ou não? Ainda não. Devíamos pensar nisso. Acho que sim. Pensar nisso, patentear um modelo, validar, criar scores de qualidade, um bocadinho para depois mesmo para comparar. Sim.
questionários qualitativos. Há vários questionários qualitativos de endometriose, uns já patenteados e tudo, de qualidade de vida. Por isso acho que era uma coisa gira de se fazer. E víamos isso. Por isso, abordámos do teu caso prático de endometriose e o impacto que teve na tua vida e um bocadinho o percurso e a história natural da doença, neste caso a história natural do teu percurso. Vimos um bocadinho o impacto da nutrição na endometriose, na qualidade de vida e na fertilidade, e este modelo de nutrição focado em 3 pilares, com focos diferentes, mas que no final é um bocadinho trazer um maior conforto e uma maior qualidade de vida para a mulher. Coisas interessantes da endometriose. Este ano tem sido uma animação com a endometriose. Primeiro foi dia 1, que foi da Assembleia da República da Dia de Sensibilização Nacional, certo? Corrijo-me se eu tiver... Sim, foi o primeiro dia 1 de março, foi o primeiro dia nacional da endometriose. Da endometriose. E as duas, endometriose e adenomiose. Endometriose e adenomiose, quando o europeu é dia 14, não é? Exatamente. E mundial. Este mês é que é um mês da consciencialização... Não é europeu, é mundial. É? O mundial é mundial dia 14. E este mês é que é o da consciencialização da endometriose. Exatamente. E o mês de abril é o mês da consciencialização da adenomiose. Da adenomiose, pronto. Então temos que falar depois da adenomiose em abril. Está bem. Tá bem. Fica já aqui, Catarina, em abril falamos da adenomiose. Combinado? Coisas importantes que eu acho que, para mensagens dessas, 9% das mulheres com endometriose têm, 9 a 10%, têm dificuldade em engravidar. Por isso, ter endometriose não quer dizer infertilidade. Quer dizer que devemos estar atentos, mas não quer dizer infertilidade. E tu própria tiveste uma gravidez espontânea e uma gravidez pós-FIV e sem uma conjunta, outra sem ajuda. De perceber que a endometriose é uma das doenças que afeta mais a qualidade da vida das mulheres, afeta toda a vida reprodutiva da mulher, e que o que nós temos que fazer é fazer um diagnóstico atempado e um apoio multidisciplinar. Médico, ginecologista, nutricionista, fisioterapeuta. Há muitas mulheres com muitas queixas de dificuldade nas relações, que precisam de fisioterapia, várias sessões de fisioterapia, ou acupuntura, se houver mulheres que acham vantagens em fazer sessões de acupuntura para melhorar a doença, mas o melhor que nós queremos e transmitir é trazer um maior conforto e qualidade de vida para a mulher. E perceber sempre que existe já muitos profissionais em Portugal dedicados à área, tanto nutricionistas como ginecologistas com especialidade mais em cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica, como pessoas dedicadas à fisioterapia do pavimento pélvico, pessoas dedicadas à acupuntura, que todos juntos conseguem trazer o maior conforto à mulher com endometriose, que é esse o objetivo. E outras coisas, existem pessoas por todo o país, estás em Leiria e ajudas imensas pessoas mesmo estando em Leiria. Sim, é verdade. Eu trabalho na zona de Santarém. Sim, desculpa. Não faz mal, faz mal. Eu vivo em Leiria, vivo na zona de Leiria. Vivo na zona de Leiria, mas trabalho na zona de Santarém, mas atualmente trabalho maioritariamente online. Pois era isso. As suas consultas, e muitos dos nutricionistas trabalhas online, mas quem quiser ter uma consulta presencial contigo, onde é que trabalhas? Podem ir ter comigo em Amiais de Baixo, fica a cerca de 30 km de Santarém e é onde eu tenho o meu consultório. E assim já... Depois nós colocamos na bios o link do site, Instagram, essas coisas todas. Eu gostei, acho que falámos assim um bocadinho de tudo, da história natural da doença, dos 3 pilares e dos 3 steps da nutrição que estás a desenvolver, e um bocadinho de sensibilização para o tema e dizer que há solução. Claro que há muitas mulheres que sofrem muito com endometriose e que nota-se assim múltiplas vindas à urgência, mas nós estamos cá para ajudar, por isso se precisarem venham ter connosco. Exatamente. E nós orientamos. Então, exatamente. Olha, obrigado, Ana. Obrigada. E obrigado a todos por estarem presentes, espero que tenham gostado. Aguardo-vos para o próximo podcast. Viva a vida com fertilidade.